Mais uma vez, boa noite, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Colossenses, no capítulo 2. Hoje nós iremos meditar sobre o segundo lema da Reforma, Solus Christus. Pelo que eu convido os irmãos a abrirem lá em Colossenses 2, do versículo 6 ao versículo 7. Vamos ler a palavra do Senhor. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus. Mais uma vez, Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de estarmos aqui diante da Tua Palavra. Nós necessitamos da aplicação do Teu Santo Espírito. Necessitamos da Tua misericórdia sobre nós neste momento. Em especial porque estamos diante da Tua lei. Opera nos nossos corações, Senhor. Nos dá uma perspectiva correta a respeito de Cristo, a respeito daquilo que precisamos fazer. Nos perdoa porque muitas vezes nós temos alimentado sentimentos que não convêm nos nossos corações. Nós temos muitas vezes olhado os nossos irmãos como os nossos inimigos. Nós temos olhado as dificuldades de uma maneira tão distorcida da Tua Palavra. Por isso nós precisamos do Senhor. Que o Senhor nos convença do nosso pecado. Que o Senhor nos convença daquilo que precisamos abandonar. Que no poder do Teu Santo Espírito possamos viver a Tua Palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ilumina o nosso entendimento para que a gente entenda a Tua lei. Não só entenda, mas que possamos vivê-la para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Conforme falei, hoje nós estamos meditando sobre o segundo lema da Reforma, que é o Solus Christus, ou somente Cristo. Proclamar somente Cristo é proclamar a Cristo como único profeta, como único sacerdote e como único rei de nossas vidas. James Boyce, comentando essa perspectiva dos três ofícios de Cristo, profeta, sacerdote e rei, ele diz que nós não precisamos de outros profetas para revelar a palavra ou a vontade de Deus. Não precisamos de outros sacerdotes para mediar a salvação e bênção de Deus. Não precisamos de outros reis para controlar o pensamento e a vida dos crentes. Jesus é tudo para nós no Evangelho. A declaração de Cambridge, que é de onde temos fundamentado as nossas exposições, em 1996, a Aliança dos Evangélicos Confessionais, elas, neste ponto do Solus Christus, ou somente Cristo, eles fizeram a seguinte declaração: reafirmamos que nossa salvação é realizada unicamente pela obra mediatória do Cristo histórico. Sua vida sem pecado e sua expiação por si só são suficientes para nossa justificação e reconciliação com o Pai. Negamos que o Evangelho esteja sendo pregado se a obra substitutiva de Cristo não estiver sendo declarada e a fé em Cristo e a sua obra não estiver sendo invocada.
é exatamente aquilo que nós não vemos em muitos lugares hoje. Mas conforme nós já temos trabalhado desde a primeira exposição, obviamente em alguns momentos nós vamos olhar para a história, sabendo que comemoramos neste mês, o mês da Reforma, por aquilo que ocorreu lá em 1517, em especial, porque houveram algumas ações no período pré-reformado, aquele período onde nós conhecemos os pré-reformadores, como John Wycliffe, John Hus, Jerônimo Savonarola. Mas eu quero olhar para a nossa igreja, para a Igreja Presbiteriana do Brasil, para as nossas igrejas históricas, e perceber que muitas vezes nós não temos visto uma pregação que tem salientado esse Cristo que é Senhor sobre todas as coisas, esse Cristo que é suficiente para nós. Cristo não é apenas um ponto para a gente simplesmente trazer para cá e ficar, nossa, como Jesus é maravilhoso, como Jesus é soberano. Não, como Jesus é soberano e como Ele modifica as nossas vidas, como Ele modifica a agenda da igreja. O que frequentemente nós temos ouvido em nossos dias é apenas um Jesus que favorece os nossos desejos egoístas e o que pensamos que necessitamos. Jesus, Ele deixou em muitos lugares de ser Senhor, de ser anunciado, na verdade, como Senhor, e passou a ser anunciado como um apêndice, como um amuleto da sorte, como alguém que está aqui simplesmente para melhorar a nossa vida. O Evangelho de hoje tem muito a ver com autoestima, boas atitudes mentais e sucesso terreno. E o que nós temos aprendido na lógica do Evangelho do nosso Senhor é que aqueles que desejam achar a vida, esses precisam entender que precisam perdê-la. Aquele que quer ser o maior precisa ser o menor. É isso que o nosso Senhor Jesus tem nos ensinado. Jesus, Ele não entra num acordo conosco e pergunta para nós aquilo que nós queremos. Quais são os nossos projetos pessoais? Quais são os nossos planos? Sem antes nos matar, sem antes dizer para nós que nós precisamos negar a nossa vida, precisamos tomar a nossa cruz e segui-lo. Esse é o Evangelho que nós abraçamos, esse é o Cristo que nós pregamos, o Cristo que é Senhor da igreja, o Cristo que não é produto da igreja, não é aquele que é manipulado pelo povo, pelas tradições, mas aquele que está sobre a igreja. Infelizmente, nós vivemos um tempo em que a cruz e Cristo não são mais centrais no cristianismo. Hoje o que impera é o capricho de muitos membros e de muitas igrejas que buscam viver a espiritualidade no sentimentalismo. E como é triste quando nós nos deparamos com essa realidade, quando achamos que estamos na igreja para que os nossos pensamentos eles sejam aceitos, estamos na igreja para que as pessoas nos vejam de repente como pessoas inteligentes, pessoas capacitadas. Nós estamos aqui, irmãos, para evidenciar a glória do Senhor. Nós estamos aqui para sermos conduzidos de acordo com a vontade do nosso Deus. Pregar, proclamar os solos Cristos, proclamar a suficiência de Cristo, é dizer que Cristo é Rei aqui na igreja. É dizer que Cristo é Senhor sobre todas as coisas. Sobre cada parte, por exemplo, do culto. Sobre cada aspecto da liturgia do culto. A pregação, ela é o momento mais importante do culto, porque é o momento onde o Senhor está falando com o seu povo. Mas todos os outros momentos também, na sua importância, eles são tão somente limitados e regulados pelo senhorio de Cristo. E como é desafiador para nós termos que nos deparar com a realidade de que na igreja nós devemos deixar as nossas preferências lá fora. E se as nossas preferências elas combinam com a Bíblia, tudo bem. Mas se elas não combinam, que elas fiquem em casa. Porque nós estamos aqui para declarar que só há um Senhor, só há um Rei, só há um digno de ser adorado, de ser exaltado. Eu quero, nesta noite, falar, obviamente,
sobre essa suficiência de Cristo, mas aplicando essa suficiência de Cristo às nossas vidas como cristãos, porque não adianta nós simplesmente olharmos para a história, defendermos questões centrais como a justificação, como a expiação, a substituição, onde Cristo ele morreu no nosso lugar, a sua intercessão, coisas que são de fato importantes, e que eu creio que a igreja sabe dessas coisas, mas defender a suficiência de Cristo na nossa vida cristã, na nossa caminhada enquanto crentes, na nossa conformação à sua imagem. Mas antes eu quero trazer um pouco sobre Colossenses, um pouco sobre o seu contexto. Nós sabemos que essa carta, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, conforme nós vemos no versículo 1 e versículo 2 do capítulo 1, onde diz que Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus e de nosso Pai. Não temos dúvidas de que foi, de fato, o apóstolo Paulo que escreveu esta carta. É importante que se diga que Paulo ele nunca esteve nessa igreja. Essa igreja, na verdade, ela foi fruto do trabalho evangelístico de um homem chamado Epáfras. Se você olhar aí o verso 17, o verso 7, na verdade, e o verso 8, nós temos a palavra de Deus dizendo para nós: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. A igreja de Colossos era uma igreja mista. Quando nós falamos no Novo Testamento de igrejas mistas, nós estamos falando de que aquela igreja ela era composta tanto de judeus quanto de gregos. E o que é interessante perceber é que essas igrejas no Novo Testamento, algumas delas vão trazer alguns problemas. Porque parece que naquelas igrejas onde os judeus imperavam, eles buscavam enfatizar esta ênfase aos atos cerimoniais do Antigo Testamento. E quando era, de certa forma, governada por gregos, havia um apelo às práticas pagãs do mundo grego. Mas o que nós observamos nessa carta é uma mistura das duas coisas. Porém, o que nós vemos aqui é Paulo iniciando a sua carta, elogiando a fé daqueles irmãos. Olha o que é que diz aí o versículo 3 até o versículo 6 do capítulo 1. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade, do evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Aqueles irmãos foram elogiados pela sua fé, pelo seu amor, pela esperança, pela constância da prática das boas obras que vinha exatamente desta fé operosa. Entretanto, havia uma heresia naquele meio chamado de heresia colossense pelos comentaristas. Nós não conseguimos aqui definir exatamente o que eram essas heresias, mas nós podemos ver o que os falsos mestres eles diziam. E eu chamo a sua atenção para alguns textos, nós não vamos abrir nesses textos, mas eu vou apenas fazer uma referência a eles, onde nós percebemos que os falsos mestres, eles atacavam a centralidade de Cristo. E você percebe isso no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 19, onde Paulo ele traz uma grande defesa em relação à soberania de Cristo. Ainda no capítulo 2, do verso 9 ao verso 10, nós percebemos a mesma coisa. Eles centravam-se em tradições filosóficas especulativas, capítulo 2, versículo 8. Eles pregavam a obediência a prescrições e proibições alimentares, julgando que isso seria uma atitude piedosa. Eles seguiam certos rituais religiosos de natureza judaica, capítulo 2, versículo 16. Eles veneravam anjos, versículo 18 do capítulo 2, e eles tendiam aquilo que
nós chamamos de ascetismo, capítulo 2, verso 20, que pregava a possibilidade de adquirirmos a perfeição aqui nesta vida, o que nós sabemos que é impossível, de acordo com João, 1 João, capítulo 1, versículo 8 e versículo 10, Paulo alerta os seus leitores de maneira muito clara. Chama sua atenção agora para o capítulo 2, versículo 8. Olha o que é que Paulo diz em relação a esses falsos mestres. Paulo ele vai dizer: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. A palavra enredar, ela traz a ideia de escravizar. O que Paulo está querendo dizer, em outras palavras, é cuidado, para que ninguém venha a escravizá-los, de acordo com as suas filosofias, de acordo com as suas pregações, ou seja, não fiquem presos aos falsos ensinamentos. Não fiquem presos aos falsos ensinamentos desses profetas que pregam algo que tem até aparência de piedade. Observe isso. Tinha aparência de piedade. É o que nós temos observado em nossos dias. Uma mensagem que nós temos visto em nossos dias não é uma mensagem que fala abertamente contra Cristo, mas é uma mensagem que supostamente exalta Cristo, mas é um Cristo totalmente diferente. Um Cristo que não requer a nossa morte. Um Cristo que, tudo bem, se você vive pecando, faça o que você quiser, viva como você quer. Esse não é o Cristo das Escrituras. O que é interessante nós observarmos aqui em Colossenses é que aqueles falsos profetas, eles até tinham um certo zelo. Eles até pregavam de certa forma que vocês devem se abster disso, vocês devem se comportar dessa forma, vocês devem ser firmes nisso. Irmãos, aquele que não quer saber da lei do Evangelho e aquele que quer criar leis para si mesmo são duas faces da mesma moeda. Então o legalista, ele vai para o inferno tanto quanto aquele que não quer saber da lei do Senhor. O propósito de Paulo, ao escrever essa carta, é trazer uma exposição fiel, e onde nós vemos especialmente do verso 13 ao verso 23, do capítulo 1 de Colossenses, a respeito de Cristo e as implicações disso. Agora que nós sabemos quem é Cristo, agora que nós sabemos que Ele é o primogênito de toda a criação, agora que nós sabemos que nele nós temos perdão, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, agora então nós devemos viver com Ele, devemos buscar as coisas lá do alto. Olha o capítulo 3, versículo 2: pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aqueles irmãos precisavam não só entender o que Cristo fez, eles precisavam progredir na fé. Eles precisavam desenvolver essa salvação, conforme nós vemos Paulo escrevendo lá em Filipenses. E é por isso que Paulo escreve exatamente este trecho, para encorajar aqueles irmãos na caminhada. O texto que nós lemos aqui, do verso 6 ao verso 7, não é uma admoestação, não é uma repreensão, mas é um encorajamento. Diante daqueles irmãos que estavam numa igreja onde falsos mestres estavam ensinando coisas erradas, falando qualquer coisa a respeito de Cristo, Paulo olha para aqueles irmãos, depois de elogiar a fé deles, diz: olha, assim como vocês receberam a Cristo, assim também andai neles, nele radicados, edificados e confirmados na fé, como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. É nesse tom que nós iremos trabalhar este texto que nós lemos, pelo qual eu chamo mais uma vez a sua atenção. Olhe novamente para o verso 6 e para o verso 7, e nós vamos então iniciar a entender um pouco o que diz esse texto. No verso 6, nós vemos aqui a respeito da suficiência de Cristo. Olha o que diz aí na parte A do versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor. Esse verbo receber
traz a ideia de uma tradição que foi transmitida e que deve ser guardada. Vocês receberam este Cristo pela pregação de Epáfras. No verso 7 do capítulo 1, mais uma vez, eu chamo a sua atenção. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel, ministro de Cristo. Esta instrução, ao contrário das ideias dos falsos mestres, era essencialmente cristológica. Apontava especialmente para o senhorio de Cristo. Muitas tradições são anunciadas na igreja, muitas tradições que trazem até o nome de Cristo, mas vocês devem andar de conformidade com a tradição, com a pregação fiel que vocês ouviram, e não com aquilo que vocês acham. Cristo não é um ponto onde dá liberdade para que eu e você possamos interpretá-lo de acordo com os nossos achismos. Cristo foi entregue a nós pela pregação fiel da sua palavra, e é através dessa pregação fiel, assim como nós recebemos esse Cristo, essa pregação fiel, que nós devemos caminhar. Não é qualquer um que vai chegar e vai dizer, não, eu acho que Cristo é isso, eu acho que Cristo é aquilo. Hoje nós temos um mercado da fé vasto, onde cada um escolhe o Cristo que quer seguir. O Cristo que nós conhecemos é o Cristo que é relatado no verso 13 ao verso 23 de Colossenses, onde Paulo mais uma vez diz, quem é esse Cristo? Qual foi a tradição que vocês receberam? Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros também, que outrora ereis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Esse é o Cristo que nós servimos, o Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. Quando nós olhamos aqui no verso 17, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nós podemos ter a plena convicção e falarmos sem medo de errar. Todas as coisas só existem pela sustentação de Cristo, pelo senhorio de Cristo. O diabo só existe porque Cristo permite. O inferno só existe porque Cristo permite. E não há um local no universo, não há um local no reino espiritual, se é que podemos dizer isso, que Cristo deixe de ser Senhor. Ele reina absolutamente sobre todas as coisas. Foi essa a tradição que nós recebemos. Não um Cristo que você cruza os dedos, ora de repente com a fé baseada no positivismo e crê que as coisas vão dar certo. Cristo não é garçom, Cristo é Senhor sobre as nossas vidas. Ele é o centro da nossa adoração, ele é o centro das sociedades internas desta igreja, ele é o centro do conselho, ele é o centro da junta diaconal, ele é o centro desta igreja, ele governa esta igreja. E é a ele que nós devemos recorrer sempre, de acordo com a sua palavra, que traz a sua tradição, não a nossa. Mas você já parou para pensar que muitas vezes nós interpretamos as coisas de acordo com aquilo que não sempre aconteceu, sempre foi assim. E se Cristo disser que está tudo errado o que a gente está fazendo, será que nós teremos a humildade de mudar? Abrirmos mão?
de repente, entendermos que aquilo que temos feito no nosso relacionamento, como temos tratado as nossas esposas, como as esposas têm tratado os maridos, como os pais têm tratado os filhos, como as coisas têm acontecido na igreja. E se Cristo, na sua palavra, nos disser, e será que Ele não tem nos dito, que nós precisamos abrir mão de muitas coisas? Será que teremos a humildade de mudar? Observe, pregar solos Cristos é algo extremamente perigoso, porque é nos colocarmos diante de um Deus que vai olhar para as nossas preferências e muitas vezes dizer, isso aqui não presta, viva de acordo com a minha vontade. Assim como recebestes Cristo, assim nós devemos andar nele. Essa tradição que nós recebemos, ela não é uma tradição de homens, ela é a tradição do Senhor, a palavra do Senhor. E isso não nega os documentos, por exemplo, reformados. Se estes documentos simplesmente forem uma expressão da palavra, se estiverem de acordo com as Escrituras, o que é interessante nós observarmos é que esta tradição que nós recebemos, ela não necessita de acréscimos. O verbo recebestes aqui traz a ideia de algo que foi recebido de uma vez por todas. Nós recebemos a perfeita tradição, porque a perfeita tradição está de acordo com a palavra. Sabe por que muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que não conheceram ainda Cristo, porque elas ouviram um evangelho diferente do evangelho da palavra de Deus. Elas foram atraídas por um falso evangelho, e são falsos crentes que estão no nosso meio, muitas vezes até por 20 anos ou 30 anos, mas estão na igreja porque de repente nasceram num lar cristão, estão na igreja porque simplesmente foram atraídos por uma amizade, mas não pelo Cristo das Escrituras. Este Cristo é o Cristo da Igreja Presbiteriana de Poá, e é o Cristo que nós devemos seguir. Ele é suficiente, a sua palavra é suficiente. Nós não temos o direito de caminharmos de acordo com aquilo que achamos melhor, mas de acordo com o que a palavra nos diz, o que a palavra nos ensina. E aí nós entendemos que esta tradição, ela não foi só recebida, conforme já disse, ela foi recebida e ela precisa então encontrar na verdade eco nas nossas vidas. Pelo que eu chamo a sua atenção para a parte B do versículo 6, e leremos agora o verso 7 também, onde percebemos que Cristo, Ele não só é suficiente para nós, Ele é esta tradição que nos foi entregue, esta mensagem que veio do Pai, mas Ele é a nossa vida no sentido de que, olha o que é que diz o verso 6 na parte B, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças, tal como vocês foram instruídos, assim então andem nele. Como nós podemos esboçar esse viver em Cristo, ou o que significa viver em Cristo? E eu chamo a sua atenção para essas 3 palavras que Paulo ele utiliza para nos ensinar como é esse viver em Cristo. Olha o que é que diz aí no versículo 7. Ele vai falar que nele nós somos radicados, edificados e confirmados. É assim que nós devemos andar. Como é que isso acontece? O que é que significam essas 3 palavras? Primeiro, nós observamos aí nele radicados. Essa palavra, ela traz a ideia de algo que é enraizado. A ideia, essa palavra, ela vem do contexto agrícola, onde nos ensina que em Cristo nós não só temos Ele como nosso Senhor, mas nele nós temos o nosso fundamento. Nós estamos enraizados em Cristo. Essa ação, ela aconteceu no passado. Essa é a ideia deste verbo. Uma vez que nós recebemos essa tradição, uma vez que nós recebemos a pregação do Evangelho, nós fomos então enraizados em Cristo.
nós fomos fincados nele. E Paulo, ele coloca dessa forma porque aqueles ventos de doutrina, aqueles ensinamentos, podiam de maneira muito fácil enganar muitas pessoas ali. O que Paulo está querendo dizer é que aqueles que conheceram Cristo, aqueles que receberam a Cristo de fato, esses jamais podem ser arrancados dele. Não há vento de doutrina, não há qualquer ensinamento equivocado, não há qualquer dificuldade que nos arranque, uma vez que nós estamos firmados em Cristo. Nós estamos tão somente enraizados nele. E é exatamente isso que as Escrituras nos mostram. Em alguns momentos você vai ver a Bíblia falando que nele nós estamos guardados. Uma vez que recebemos essa tradição, você pode ter certeza, em Cristo você está guardado. Não há heresia. Você pode se encantar, você pode até ouvir, e até em certa forma, anuir a algumas ideias. Quando nós vamos lá para Judas, nós vamos ver Judas exortando aquela igreja a dizer que aqueles irmãos façam o seguinte: olha, compadeçam-se daqueles que estão na dúvida. É possível, mas aqueles que de fato são cristãos, esses serão convencidos do seu pecado, esses serão convencidos e mudarão de ideia, porque uma vez que nós estamos firmados em Cristo, jamais poderemos ser arrancados dele. Mas Paulo usa uma segunda figura. Paulo diz que nós devemos andar nele radicados, mas devemos andar nele também edificados. Ainda no verso 7, enquanto a palavra radicados, ela sugere algo que foi firmado em Cristo, de uma vez por todas, a palavra edificados sugere uma ação contínua. Em Cristo, nós não só temos o nosso alicerce, em Cristo nós não somente estamos firmados, em Cristo nós somos agora reconstruídos, segundo a sua imagem, conforme a sua semelhança. A ideia da palavra edificados é uma ideia de um processo contínuo, ou seja, uma vez que Cristo entrou na nossa vida, nós devemos progredir nessa caminhada de modo que, a partir de amanhã, eu preciso ser melhor do que eu sou hoje. Mas não só isso, eu preciso me parecer com Cristo, muito mais do que eu me parecia no ano passado, porque nele eu estou sendo edificado, todos os dias. E Deus usa inúmeras circunstâncias para que nós nos conformemos segundo a sua imagem. Quando nós vamos lá para Romanos 8, 28, lá nós somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem. O verso 29, conforme já estou aqui cansado de mencionar esse texto, mas ele é importante para mim, creio que é importante para vocês também. O projeto do Senhor sobre nós é nos fazer parecidos com o seu Filho. E não há nenhuma aqui nesta noite que escape desta edificação. Quando é que essa edificação acaba? Quando nós morremos. Tem aqui de repente um irmão que tem 80 anos. Esse irmão está sendo edificado em Cristo. Esse irmão ainda não foi acabado. Nós não podemos olhar para o nosso tempo de vida e dizer: não, eu não preciso mais crescer, eu não preciso mais amadurecer, eu não preciso mais ser conformado a Cristo. Não, queridos irmãos, todos nós, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, estamos sendo edificados em Cristo, uma vez que fomos impactados pela pregação do Evangelho. Todos nós. E Deus, conforme já disse, Ele utiliza inúmeras circunstâncias para nos fazer mais parecidos com o seu Filho. E como é difícil às vezes a gente entender isso. Como é fácil muitas vezes nós nos sentirmos perseguidos, vitimizados diante de tantas circunstâncias, onde nós, diante de algumas adversidades, nos colocamos sempre com razão. Independente do que você esteja passando, essa é uma oportunidade de Deus na sua vida, para que você se pareça mais com o Redentor, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De repente, vai ser exercer a misericórdia sobre alguém que pisou no seu pé, alguém que de repente foi desleal com você, alguém que mentiu para você, mas nós não fazemos isso. De repente você vai ser chamado a ser gracioso,
com alguém que não merece. De repente você vai ser chamado a morrer por alguém, porque foi isso que Cristo fez por nós. E como é difícil, irmãos, nós fazermos isso. Mas são exatamente nessas circunstâncias que nós somos edificados conforme a sua imagem. O Evangelho não é tão glamuroso assim no sentido das ideias. Nós somos pessoas, se a arca de Noé, ela é um tipo de Cristo, e se os animais estavam em Cristo, e se nós estamos em Cristo, fico pensando, aqueles animais fediam muito. E às vezes, os nossos pecados fedem mesmo. Mas Deus nos chama, através destes aparentes acidentes que ocorrem entre nós, nos nossos relacionamentos, a vivermos Cristo. Isso é terrível, porque nós não somos inclinados a isso. E a gente precisa se humilhar muitas vezes, e ver que muitas vezes nós não estamos amando conforme Cristo. Como é difícil isso para nós. Mas sermos edificados nele é sermos conformados à sua imagem. Cristo é o referencial. Eu quero pegar aqui 2 exemplos. O primeiro está neste exemplo do contexto de casamento. Por exemplo, quando nós vamos para Efésios capítulo 5, versículo 25, onde nós percebemos que o referencial é Cristo, sempre Cristo. Efésios capítulo 5, versículo 25. A palavra de Deus nos diz: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Efésios, no verso 24, ainda do capítulo 5, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. O que é o casamento? É um instrumento que Deus nos dá para que a gente se conforme à sua imagem. Mas como é tentador muitas vezes nós olharmos os nossos cônjuges, de repente como pessoas que, pelo fato de não atenderem às nossas expectativas, como alguém que deve então se submeter aos nossos caprichos. Se você entende que uma vez que você recebeu a pregação desse evangelho, você está afincado em Cristo, você deve evidenciar essa edificação em Cristo, se submetendo ao seu marido como a igreja submissa a Cristo. E maridos, amando as esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Isso no dia a dia é fácil? Mas é tão bonito a gente falar, nele nós somos edificados. Oh, glória a Deus! Pois é no dia a dia. É quando a esposa, é quando o marido não atende às suas expectativas, é quando ele até peca contra você mesmo. E ali você tem que exercer um atributo de Cristo. São nesses momentos que nós somos edificados. Mas para aqueles que não são casados, nós olhamos aqui 1 João capítulo 4, versículo 10 ao versículo 11, de uma maneira mais abrangente. Cristo não só é a base, como o modelo pelo qual devemos ser conformados. Olha o que é que diz 1 João 4, do 10 ao 11. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Como é que nós devemos amar uns aos outros? Conforme Cristo. E como... irmãos, não é fácil. Mas olhar para esse texto e saber que nós somos edificados conforme a imagem dele, é olharmos para os nossos relacionamentos, olharmos para a igreja, para o dia a dia dos nossos relacionamentos e dizer: eu tenho uma oportunidade hoje de ser edificado em Cristo, de viver Cristo, de me parecer mais com Cristo. Mesmo sobre aqueles que são de repente até mal intencionados. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Será que nós estamos nesta noite aqui melindrados, porque de repente alguém pecou contra nós,
e agora nós não queremos mais saber dessas pessoas, nós estamos evitando essas pessoas, ou de repente alguém nem pecou contra nós, falou algo que nós não gostamos. Será que nós nos afastamos, ou será que nós utilizamos isso dentro dessa perspectiva da soberania de Cristo e falamos: Senhor, se isso está de acordo com a tua palavra, eu quero me parecer mais contigo. Eu não vou evitar aqueles que me admoestam, eu não vou evitar aqueles que me confrontam, porque eu quero ser edificado no Senhor. Uma vez que eu recebi essa pregação, uma vez que eu estou enraizado no Senhor, pouco importa o meu conforto, o meu bem-estar, eu quero me parecer contigo. Será que nós temos essa disposição, irmãos? Nós devemos nos parecer com Ele, é por causa dele que nós estamos aqui. Isto é o que significa sermos edificados nele. Mas o texto continua, e Paulo vai dizer que nós andamos nele, não só enraizados, não só edificados, ou seja, crescendo conforme a sua imagem. Nele nós andamos confirmados. Eu chamo a sua atenção para o capítulo 1, versículo 23, de Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. A ideia da palavra confirmados aqui é a ideia daqueles que, diante da tribulação, diante dos falsos ensinamentos, eles se mantêm firmes em sua confissão a respeito de Cristo. Em Cristo, nós somos chamados para andarmos não só enraizados, não só crescendo conforme a sua vontade, mas tendo uma profissão de fé firme diante do erro. E muitas vezes nós negligenciamos isso, porque nós corremos para os extremos. Ou nós superenfatizamos a intelectualidade, ou nós negligenciamos o estudo da doutrina do Senhor. E é exatamente o que vai nos fazer firmes diante do erro. É óbvio, uma vez que a nossa fé ela foi revelada a nós pela palavra de Deus, é por ela que nós devemos seguir. É ela a nossa arma contra as investidas do inimigo, contra a igreja. Você lembra da tentação de Jesus, no capítulo 4, onde o Senhor Jesus ele se utiliza da própria palavra, diante do erro. Será que nós podemos professar um Cristo soberano, Senhor sobre todas as coisas? Quando nós vamos para 1 João, por exemplo, nós vemos que um entendimento de um falso Cristo era de fato uma evidência de que aquelas pessoas não eram salvas. Qual é o Cristo que você tem professado? O Cristo que você tem professado, ele tem modificado a sua vida? Ele tem modificado a sua agenda? Ele tem essa autonomia? Eu não estou falando aqui de uma questão teórica, mas eu estou falando de uma questão prática. Ele tem modificado os nossos planos, os nossos projetos? Será que nós estamos mais empolgados com os nossos projetos e muitas vezes evitando aqueles irmãos que vão falar a verdade para nós? Como é difícil quando estamos planejando muitas coisas. Alguns irmãos chegam para nós e dizem: olha, você já orou? Você já viu na Bíblia? Será que isso é vontade de Deus? Parece que é um banho de água fria. E irmãos, a gente tem que tirar essa cultura miserável da nossa igreja de que quando a gente ouve a verdade, a gente se afasta. Algumas pessoas vão dizer: não, mas isso é cultural. O evangelho é supracultural, e ele é quem deve reger as nossas vidas. A nossa vida, a partir de hoje, ela é direcionada e conduzida pela nossa nova identidade em Cristo, e não pelo meu berço, e não pela minha cultura. A minha cultura, muito pelo contrário, se ela não condiz com a Bíblia, ela tem que morrer, para que Cristo viva em mim. É assim, irmãos, que nós devemos andar confirmados na fé. Para isso, a gente tem que se abrir, para muitas vezes ser questionado sobre as nossas convicções, porque muitas vezes alimentamos convicções que pensamos que são certas, mas é no relacionamento do dia a dia que percebemos, muitas vezes,
que as nossas convicções não condizem com a realidade. Quando você vai para o capítulo 3 de Colossenses, versículo 16, Paulo está dizendo o seguinte: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Olha esse versículo à luz do contexto. Por que Paulo está escrevendo isso? Porque os falsos mestres estavam infiltrados na igreja. Se abram para serem aconselhados pela palavra de Deus. Essa palavra que foi implantada em vocês, que ela habite ricamente em vocês e que vocês possam se instruir e se aconselhar, para que não deem ocasião para os falsos mestres, para os falsos ensinos. Mas essa fé que nós professamos, na qual estamos firmes, ela não é só uma fé baseada na ideia correta, mas na atitude correta. Essa fé está tão somente alicerçada nas convicções mais íntimas do nosso coração. Não é somente professar algo certo, mas é professar algo certo que está no coração. Não é somente dizer, eu creio no solo Escritura, eu creio no solo Cristo, no somente pela graça, no somente pela fé, ou somente a Deus glória. Eu creio nos 5 pontos do calvinismo, eu creio nisso, eu creio naquilo. Será que essas verdades, elas impactam os nossos corações? Ou será que essas verdades são ideias a flutuar meramente nos nossos cérebros? E parece que o nosso coração não está inclinado para elas, parece que elas não são motivos para nós de gratidão. Calvino ele fala algo interessante sobre isso. Ele diz que nós não devemos pensar que a fé é puro e simples conhecimento de Deus ou um entendimento das Escrituras a flutuar no cérebro sem tocar o coração. Essa é a opinião que normalmente temos de coisas validadas por nós por alguma razão que nos parece provável. A fé cristã é, de fato, uma sólida certeza do coração, pela qual nos apegamos seguramente à misericórdia de Deus, que nos é prometida por meio do Evangelho. Nós podemos ter a certeza de que em Cristo somos confirmados na fé. Fora de Cristo, só há apostasia. Será que somos firmes? Será que a nossa firmeza ela é suficiente para nós anunciarmos para aqueles que pedem a razão da esperança que há em nós? Será que eles entendem isso? Ou será que estamos aqui simplesmente como consumidores, sentados domingo após domingo, em busca de um sermão bem estruturado, em busca de uma aula bem feita, quando muitas vezes não nos aventuramos a fazer nem a metade, mas somos senhores e mestres? Quando estamos sentados no banco é muito fácil nós criticarmos, nós falarmos. A gente muitas vezes não precisa estar noites a fio preparando uma aula, preocupado com as inúmeras perguntas que virão. Como é fácil nós sermos mestres quando estamos calados num banco. Será que nós temos vivido essa fé em Cristo? Será que Cristo faz diferença em nossas vidas? Será que o solos Cristos de fato impacta os nossos corações? Será que nós temos andado firmados nele? As nossas ações são ações que expressam isso? Será que hoje eu me pareço com Cristo mais do que ontem? Será que amanhã eu me parecerei com Cristo mais do que hoje? Será que os meus projetos pessoais, eles são governados por este propósito maior de Deus, que é nos parecer com o seu Filho? Ou será que estamos aqui simplesmente para pensarmos que o Evangelho tem tudo a ver com os outros e nada a ver conosco? Nós devemos, irmãos, andar em Cristo, radicados, edificados e confirmados. E por último, nós devemos ver em Cristo o maior motivo da nossa gratidão. É o que diz o final do verso 7. Tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Nós devemos ser gratos a Deus, não simplesmente pelas coisas temporais que Deus faz conosco. Quando eu falo coisas temporais, eu falo de repente daquele pão que você orou e Deus te deu. E Ele dá mesmo, Ele sustenta as nossas vidas. Mas eu devo ser grato a Deus não porque Deus me livrou do câncer somente,
Não porque simplesmente Deus atendeu as minhas orações quando eu pedi para que o resultado dos exames fosse positivo. Eu devo estar aqui na igreja com um coração cheio de gratidão por aquilo que Cristo fez por mim no passado. A minha força ao louvar a Deus, a minha força ao pregar o Evangelho, a sua força, a nossa força ao cultuarmos a Deus aqui, é por aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos livrou do inferno, Ele nos livrou da ira de Deus, e nós devemos crescer a cada dia em ações de graças. A expressão crescendo em ações de graças traz a ideia de que a gratidão ao Senhor não é só algo que tem que ser expressado em um momento específico. Hoje eu sou grato a Deus. Não, eu devo ser a cada dia mais grato ao Senhor. E a minha vida ela tem que ser um reflexo dessa gratidão a Ele. Eu sou tão grato a Deus, que tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu digo, tem que ser para a glória dEle. Expressar a gratidão para o Senhor é fazer aquilo que está no verso 17 do capítulo 3 de Colossenses. Olha o que é que diz aí. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Quer expressar gratidão ao Senhor? Viva de conformidade com a sua vontade. Não é um simples, vou fazer aqui um culto de gratidão. Nada contra esses eventos. Mas, irmãos, isso é só a cereja do bolo. Uma vez que a gratidão ela tem que ser um estilo de vida. Temos sido gratos a Deus por aquilo que Ele fez por nós no passado. Você tem a dimensão do que Deus te livrou em Cristo? Você tem a dimensão? Será que vivemos de conformidade com o reino dos céus? Será que a eternidade ela modifica a nossa vida? Ou será que estamos tão presos ao tempo que nós não conseguimos ser gratos a Deus pelo perdão que Ele nos deu em Cristo? Atenção, você, adolescente, jovem, adulto que está aqui nesta noite. Nós devemos ser gratos a Deus pelo que Ele fez em Cristo. Não há maior motivação para estarmos aqui nesta noite. Ele livrou você da ira do Pai. Na cruz, Deus tratou o seu próprio Filho como se Ele tivesse vivido a sua vida. Ele derramou a sua ira. Ele desamparou o seu Filho. Será que somos gratos a Deus por isso? Ou será que nós estamos esperando algo acontecer, para que somente então a gente possa levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus? Nós vamos passar a eternidade com Ele. E cada dia que passa, Ele está mais perto de nós. Esse tem que ser o maior motivo de gratidão para os nossos corações, crescendo em ações de graças. E aí, irmãos, quando nós crescemos em ações de graças, nós podemos ser gratos a Deus, apesar das circunstâncias, porque as tribulações do tempo presente, elas não podem ser comparadas com aquilo que há de ser revelado em nós. Na volta do nosso Redentor, nós podemos ter a convicção de que o luto já não existirá mais, a dor já não existirá, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e nós estaremos para sempre com Ele, diante dEle. Você tem sido grato? Você tem sido grato a Deus pelo que Ele fez? Ou será que somos como os pagãos, que esperam uma novidade, esperam uma resposta, para que somente então possam agradecer? A nossa resposta já veio. Aquela velha frase, né? O melhor de Deus já veio, Cristo. Ele é o motivo da nossa gratidão. Nesses anos de reforma, nós olhamos para trás e muito mais do que lembrarmos de homens de Deus que foram utilizados por Ele para mudar a história, nós agradecemos por aquilo que Cristo fez e por Ele ter levantado homens para contrariar a tradição de uma igreja que havia apostatado e que é apóstata de fato. Que nós possamos, irmãos, ter bastante cuidado e olharmos para Cristo não como alguém que vai melhorar a nossa vida, mas como Senhor da nossa história, alguém por quem nós devemos viver. Existirão pessoas na história da igreja
que glorificaram a Deus, sim, quando receberam bênçãos, foram abençoadas materialmente e glorificaram a Deus por isso. Mas existiram pessoas também que glorificaram a Deus sendo levadas para o martírio. Eu não sei o que é que Deus tem para você, eu não sei o que é que Deus tem para mim, mas independente de qualquer coisa, você e eu podemos ser gratos por aquilo que Ele fez. Nada vai nos arrancar das suas mãos, nada vai nos fazer perder esta salvação que uma vez por todas foi dada em Cristo Jesus. A nossa salvação é perfeita porque ela é baseada naquilo que Cristo fez, e não naquilo que nós fazemos, mas naquilo que Ele fez. Em Cristo nós podemos viver o que diz Colossenses 3, do 18 até o capítulo 4, versículo 1, e eu encerro este momento. Em Cristo nós podemos viver o que diz esse texto: esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Cristo é aquele que motiva todas as nossas ações, e se não for por Cristo, tudo vira um palco para que os homens olhem para nós. Mas nós devemos olhar para esse texto na perspectiva do que o próprio Senhor Jesus disse em Mateus 5,16: assim brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Que Cristo continue sendo o Senhor, o centro, de maneira consciente. Ele reina sobre todos, Ele é Senhor sobre ímpios, Ele é Senhor sobre todos os homens. Mas como é triste, muitas vezes nós nos portarmos como se nós estivéssemos negligenciando esse senhorio dEle. Será que somos conscientes disso? De que Ele de fato reina sobre as nossas vidas? Ou será que somos como os ímpios, que não reconhecem o senhorio de Cristo? Que o Senhor nos ajude, e que somente Cristo seja não só uma ideia teológica, mas algo a de fato impactar as nossas vidas. Vamos orar.